Olá! Hoje vamos trabalhar equação do segundo grau com a professora Werlane Abreu. Definição: o que é uma equação do segundo grau? É toda equação formada ax² mais bx mais c igual a quem? Igual a zero. Aonde eu tenho a, b e c números reais. E aonde o A o quê? O A tem que ser diferente de zero. Por que o A tem que ser diferente de zero? Porque se o A for igual a zero, não é considerado uma equação de segundo grau. Quem é o A? É o coeficiente do termo x ao quadrado. O A será o coeficiente do termo x ao quadrado. Coeficiente está relacionado a quem? A número, tá bom? B é o coeficiente do termo x. E C é chamado termo independente. Por que ele é chamado termo independente? Porque ele não possui nenhuma variável x. E existem duas soluções ou raízes que satisfaçam essa equação. Como a minha equação é quadrada, quadrado é o quê? 2, segundo grau. Então, se a minha equação é do segundo grau, então ela vai existir o quê? Duas raízes, duas soluções. Tipos de equação do segundo grau. A gente vai ter as completas, quando elas apresentam na forma de ax² mais bx mais c. E a gente vai ter as incompletas, quando b ou c for igual a zero, ou ambos. Na letra A, a gente tem x² mais 4x mais 12. Ela é o quê? Completa, pois tem os três termos. Na letra B, eu tenho x² mais 10 igual a zero. Ele é igual a quanto? Ele é incompleta, porque o B é igual a zero. Na letra C, eu tenho que x² menos 4x igual a zero. Incompleta, porque C é igual a zero. Na letra C, eu tenho x² menos 4x. Por que vai ser incompleta? Porque o C é igual a zero. Na letra D, eu tenho x² igual a zero. Ela é incompleta e o B é igual a zero e o C é igual a zero. Na letra E, eu tenho 3x mais 4 igual a zero. Não é equação. Por que não é equação do segundo grau? Porque o A nunca pode ser diferente de zero. Isso é uma equação do primeiro grau, então muito cuidado. Resolução de equações do segundo grau completas e incompletas. Para a gente poder resolver uma equação do segundo grau completa e incompleta, qual é a fórmula que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar a fórmula de Bhaskara. Aonde qual é a fórmula? É menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Esse triângulo ele é chamado de discriminante ou delta. A gente trata ele popularmente como delta. Quem é o delta? É b² menos 4ac. A gente já conseguiu o quê? Identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A vai estar acompanhado de qual termo? Do x². O B vai estar acompanhado de qual termo? Só do x. E o C é o termo independente. Aonde a gente vai ter o quê? Três características para o valor de quem? Para o valor do delta. Quem é o delta? Delta é b² menos 4ac. Quando o delta for maior que zero, vai existir o quê? Duas raízes reais e diferentes. Quando o delta for igual a zero, eu vou ter duas raízes reais iguais. Quando o delta for menor que zero, não existe solução para a sua equação. Então, essa é a característica do delta, do discriminante, e essa é a fórmula de Bhaskara. Quem é a fórmula de Bhaskara? Menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Quem é o delta? b² menos 4ac. Quem é o A? É o valor que acompanha o x². Quem é o B? É o valor de quem? É o coeficiente do x. E quem é o C? É o termo independente. Determine as raízes da equação x²
mais 2x menos b igual a 0. Vamos determinar o valor de A, de B e de C. Quem é A? A é 1. Quem é B? 2. Quem é C? Menos 3. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4ac. Vamos iniciar substituindo nossos dados. B é 2, 2 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes 1, que é o valor de A, vezes quem? Vezes menos 3. Fazendo o jogo de sinal, menos por menos é quanto? Mais. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. 4 mais 12, 16. O meu delta é igual a 16. 16 é o quê? Maior que zero. Então, significa dizer o quê? Que eu vou ter duas raízes reais e diferentes. Substituindo o valor na fórmula de Bhaskara. Quem é a fórmula de Bhaskara? Menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Quem é o delta? 16. Quem é b? 2. Quem é o a? 1. Multiplicando 2 vezes 1, 2. Calculando a raiz quadrada de 16, 4. Por quê? 4 vezes 4 é igual a 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Menos b, mais ou menos 4 sobre 2. Aqui a gente vai separar entre o x1, que é o positivo, e o x2, que é o negativo. Menos 2 mais 4 sobre 2. Quanto que é menos 2 mais 4? 2. Sinal diferente, subtrai e conserva o sinal do número maior. 2 dividido por 2, 1. Menos 2 com menos 4 dividido por 2. Menos por menos, mais. Faço a operação de soma e conservo o sinal do número maior. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Então, a gente chegou em duas soluções. Menos 3 e menos 1. Determine as raízes da equação x ao quadrado menos 4. Vamos iniciar determinando o valor de A, de B e de C. Quem é A? A é 1. Quem é B? 0. Quem é C? Menos 4. Vamos substituindo nossa fórmula. Quem é B? 0 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 4. Menos por menos, mais. Delta será igual a quanto? Igual a 16. Se o delta é maior que 0, eu vou existir o quê? Duas raízes reais e diferentes. Observe que essa nossa equação é incompleta, tá? Já que o b é igual a 0. Então, a gente vai substituir o valor na fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Quem é b? 0. Não precisa colocar. Mais ou menos. Raiz quadrada de 16. Quanto que é a raiz quadrada de 16? 4. 2 vezes 1, 2. Então, a gente vai encontrar o quê? Duas raízes. A positiva vai ficar 4 dividido por 2, que dá 2. E a segunda raiz vai ficar menos 2 dividido por 2, que é menos 2. Então, quem é a nossa solução? É menos 2 e 2. Vamos determinar as raízes da equação x ao quadrado mais 5x. Observe o que x ao quadrado mais 5x vai ser o quê? Será uma equação incompleta. Por quê? Porque b é igual a quanto? B é igual a 0. Então, quando eu tiver o b ou c ou ambos igual a 0, eu vou o quê? Eu vou dizer que a minha equação é incompleta. Quem é o A? A é 1. Quem é B? É 5. Quem é C? 0. Vamos substituir nossos dados no valor de quem? No valor do discriminante, no valor do delta. B ao quadrado menos 4ac. Quem é B? 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 0. Quanto que é isso? 0. Então, só vai sobrar 5 ao quadrado. Quanto que é 5 ao quadrado? 25. O delta é o quê? O delta é maior que 0. Então, vai existir o quê? Duas raízes reais e diferentes. Então, a gente vai pegar o valor do nosso delta e vamos para o próximo passo, que é substituir no valor da fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, quem é b? Menos 5.
mais ou menos a raiz quadrada de delta. Quem é a raiz quadrada de delta? 25. Quanto que é a raiz quadrada de 25? 5. 2 vezes 1, 2. Então, vai ficar quanto? Menos 5, mais ou menos 5. E a gente vai encontrar o quê? O x1 e o x2. Quem é o x1? Positivo. E o x2 é o negativo. Menos 5 mais 5 é igual a quanto? É igual a 0. Sinais diferentes, subtrai. 5 menos 5, 0. 0 dividido por 2, 0. Menos 5 com menos 5 é igual a quanto? É igual a menos 10. Menos 10 diferente de 2, dividido por 2 é igual a quanto? É igual a menos 5. Então, a gente chegou aonde? Em duas soluções, menos 5 e 0. Vamos determinar as raízes da equação. 2x ao quadrado mais 4x mais 2. Quem é o A? 2. Quem é o B? 4. Quem é o C? 2. Vamos substituir nossos dados nessa fórmula de quem? Do discriminante, a fórmula do delta. B ao quadrado, quem é B? 4. Menos 4 vezes 2 vezes 2. 16 menos 16, 0. Então, a gente chegou ao delta igual a quanto? Igual a 0. Então, se meu delta é igual a 0, significa dizer o quê? Que eu vou ter duas raízes reais iguais. Vamos substituir nossos dados na fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de 0, não existe. Sobre o quê? 2 vezes 2. Então, a gente chegou aonde? Em menos 4 dividido por menos 2. Então, quem é x1? Menos 2 sobre 2, que é igual a quanto? Menos 2. Quem é x2? Menos 4 dividido por 2, que é menos 2. Então, eu cheguei aonde? Eu cheguei aonde eu encontrei duas raízes reais e o quê? Iguais. As minhas, o meu x1 e o meu x2 será igual a quanto? Será o mesmo valor. Por quê? Porque o meu delta é igual a 0. Então, é uma das características quando o delta, o discriminante, for igual a 0. Determine as raízes da equação x ao quadrado mais x mais 3. Quem é o A? 2. Quem é o B? 1. Quem é o C? 3. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4ac. Vamos substituir nossos dados, o valor de A, de B e de C. Quem é B? 1 ao quadrado. Menos quem? Menos 4, que é da fórmula, vezes 2, que é o A, vezes 3, que é o C. Então, quando a gente multiplica, a gente encontra quanto? 24. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. A gente chegou que o delta vai ser quanto? 1 menos 24. Quanto que é 1 menos 24? Menos 23. Então, se o meu delta for menor que 0, não vai fazer o quê? Não vai existir solução. A nossa conta, a nossa questão para aí. Então, vocês têm que ter muito cuidado ao trabalhar com delta, porque é o delta que vai dizer se vai existir solução ou não para a nossa equação. Por que que não existe solução quando o delta é negativo? Existe raiz quadrada de número negativo? Não. Então, se não existe raiz quadrada de número negativo, não pode existir o quê? Solução.